Livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 125, Ricamente. A palavra do Cristo habite em vós ricamente. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Dizes confiar no poder do Cristo, mas, se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Cristo nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do Celeste Benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclararemos a glória do amor, cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Este capítulo de número 125 é o primeiro capítulo em Fonte Viva a trazer os Colossenses, com uma carta escrita por Paulo. Emmanuel coloca depois em Fonte Viva, em um capítulo posterior, mais uma epígrafe baseada nessa mesma carta. Nós já lemos tantas referências de cartas, né, aos romanos, aos hebreus, aos coríntios, aos efésios, e há somente 2 cartas referentes aos colossenses em Fonte Viva. Fiquei curiosa, pesquisei para verificar o motivo dessa raridade. Vamos lá. Há um estudioso de Paulo, sobrenome Champlain, que escreve assim: entre as cidades para as quais Paulo encaminhou epístolas, Colosso é a menos importante, e ele nunca a teria visitado. A epístola teria sido redigida nos anos 61 e 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma, e Timóteo teria sido coautor. Vimos os verbos como formulados? Nunca teria visitado, teria sido redigida. Penso que o autor, ele concluiu por informações em outros documentos, que não fosse uma única carta. Em compensação, o escritor Rui Kremer, citando Emmanuel no livro Paulo Estevo, Emmanuel é que acompanhou tudo, não precisou percorrer os livros históricos. Então, Emmanuel dá mais subsídios.
Bom, primeiramente vamos ver a situação geográfica da cidade de Colossos. Ela está no interior da Ásia Menor. Bem, quando a gente olha o mapa, e nós vemos Éfeso no litoral do Mar Egeu, e Colossos está em linha reta para o interior da Ásia. Há cidades com nomes que nós já ouvimos de passagem, são assim nomes melódicos. Acho que são uns sons lindos das palavras e de grande significado, quando nós conhecemos um pouco mais da história de cada cidade. Por exemplo, Pérgamo, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, e somente mencionando as cidades mais próximas, as cidades que estavam mais próximas da cidade de Colosso. No capítulo anterior da semana passada, do nosso estudo, a carta em referência foi aos Gálatas. Lembramos? A Galácia ficava além de Colossos e mais além ainda da Capadócia. Então vejamos agora os caminhos de Paulo. Paulo volta de Jerusalém para Antioquia. Ele tinha ido a Jerusalém, onde levava os donativos coletados pelas eclésias, na parte norte da Grécia, da Ásia. Mas ele volta de Jerusalém um tanto decepcionado com os rumos que a casa máter, a casa mãe, a casa do caminho, rumos que tomava. Era uma tendência judaizante dentro do cristianismo. Já falamos muito nesse termo, judaizante. Mas quando Paulo chega a Antioquia, os irmãos tudo faziam para afastar as preocupações dele e as sombras que eles percebiam no rosto de Paulo, sombras de preocupação, até de decepção. Eles confiavam em Antioquia, confiavam em Paulo como um condutor naquela parte do mundo, um condutor espiritual. E o apóstolo demorou-se pouco tempo em Antioquia. Outras igrejas solicitavam sua presença, porque havia muitos problemas, dificuldades várias, que se desdobravam, dificuldades se multiplicavam. E na primavera, depois de Paulo ter invernado, vamos dizer, passado o inverno junto à comunidade de Antioquia, ele iniciou a sua terceira viagem. E segundo Emmanuel, Timóteo e Silas partiram com ele de Éfeso. É claro que Emmanuel diz isso, não os historiadores. E ele ainda fala, Emmanuel, fala que Tito também estava em Éfeso. Interessante que nem nos Atos dos Apóstolos há referências de Tito nessa época em Éfeso. O Rui Kremer considera este momento de partida como um ponto culminante que ocorreram justamente os momentos mais sofridos para Paulo. Todas as grandes ideias, que ocorreram naquele momento, floresceram e vingaram mais tarde, mas sobre grandes dores. O cristianismo, sob a ação de Paulo, vai se desvestindo de qualquer vínculo com o judaísmo. Paulo vai se afastando cada vez mais ao falar do Cristo,
afastando-se cada vez mais do judaísmo, então corrente. E isso irá provocar uma feroz oposição contra ele e suas igrejas. Os judaizantes, quem eram eles, né? Eram os judeus cristãos. Esses judeus cristãos organizaram um verdadeiro partido, um poderoso movimento com um enorme espírito de propaganda. Teve início então uma campanha sistemática contra Paulo, verdadeira contramissão em sua comunidade, e foram feitas sérias tentativas para a criação de igrejas rivais entre todas as que foram por ele fundadas. Esses judeus cristãos foram ficando cada vez mais sectários, e o seu movimento só arrefeceu com a morte de Paulo e com a destruição de Jerusalém 6 anos depois. Lembramos? Anos 70, destruição de Jerusalém, do templo pelo general Tito, o romano. Então, no trabalho de divulgação que Paulo empreendeu, já encontramos as tentativas de seguir o cristianismo sem o Cristo. Foi difícil, claro, para os judeus retomar ou não retomar as tradições mosaicas, que afinal eram a base histórica daquele povo. Não que essas tradições mosaicas não precisassem ser abolidas, precisassem ou não mais estudadas. Jesus, por exemplo, se refere ao Velho Testamento. Mas Jesus trazia uma luz nova. Ele era o Messias. E considerando a situação adversa, Paulo e os companheiros voltaram a ver as igrejas ao sul da Galácia e não retornando à Europa. Pela terceira vez, percorri o caminho batizado pelas comunidades que fundara na sua primeira viagem. Passa então pela bacia do rio Licos, pela cidade de Colosso, Hierápolis, e estando nessas cidades em pouco tempo e ensinando, essas cidades serão um centro de ativa propaganda cristã. Mas Paulo não vai deter-se nelas, nesses lugares. Os seus auxiliares mais diretos é que desenvolveram uma intensa atividade na região de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, como já nos referimos anteriormente. E a cidade Colossos está incluída nessas comunidades. Paulo não estava diretamente com eles, mas todos conheciam Paulo e nele viam a figura do chefe e de orientador. A carta que ele escreve aos Colossenses indica a firmeza do seu pensamento, o desejo intenso de orientar a eclésia de Colossos, dizendo: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Vejamos agora o texto de Emmanuel. Podemos pensar que ele situa os homens, situa nós, como também situa aqueles que estão no plano espiritual como em constante luta por ascensão. E cada um de nós aprende diferente do outro. Pode haver circunstâncias que tocam profundamente o ser, enquanto outro, diante da mesma experiência, como que desliza através da experiência sem registrar o fato
a emoção. É o nosso processo de aprendizagem, até porque ainda convivemos com o bem e com o mal. Temos, é certo, potencialidades para distinguir o bem e o mal, mas quase sempre nossas potencialidades como que bocejam, tendem ao adormecimento e nós agimos sem firmeza. No exemplo de Emmanuel, no texto que temos, confias no poder do Cristo, mas se o dia apareceu em cores contrárias à tua expectativa, diminui ou desaparece a confiança e plantamos a inconformação como reação. O companheiro tem pontos de vista diferentes, então desaparece a compreensão que pensávamos manter. Prossegue Emmanuel. Sacrifícios compatíveis com tuas possibilidades? Ele pergunta. Compatíveis com as tuas possibilidades. Mas, em geral, solicitamos reparação do que o outro fez. E podemos ser uma dualidade diante do mesmo episódio. Bons, compreensivos ou inconformados, e exigindo reparação do outro que, com certeza, age da mesma maneira, de uma maneira idêntica com a nossa ação. São indecisões no árduo caminho da evolução. E Deus não nos criou imperfeitos, ensinam os espíritos, mas incompletos. E nos criou para a completude. E o Pai nos concede a presença daqueles que já alcançaram outros estágios de evolução, guiando, ensinando e dizendo, eles nos dizem, olha, eu aprendi em várias existências, sendo às vezes verdugo ou inimigo, ou vencendo o meu orgulho e a minha vaidade. Assim como ocorreu com o benfeitor que agora nos escreve, e enquanto senador romano, ele não conseguiu vencer o orgulho que o dominava, mesmo diante da oportunidade insuperável de estar frente a Jesus de Nazaré, na Galileia. Chico Xavier, ele conta dos seus enganos na esteira do tempo e traçou agora a humildade como lema e nos legou as instruções dos maiores espirituais, os nossos benfeitores. Gandhi, Madre Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King cresceram ao tempo em que o Hitler afundava, levando os imprevidentes com ele. E Paulo de Tarso, exemplo forte de redenção, e que profundamente ensina aos colossenses de todos os tempos. Ensina: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Não a palavra vã, sem significado, mas o ensinamento que habite em nós, em estado, enquanto possível, pleno para nós. O que habite em nós ricamente, como ele diz.